Boa noite. Começa agora o Dia News, segunda edição. Confira os destaques. Após 6 anos de luta judicial, o TJ conclui concurso dos cartórios. No Piauí, mais de 18 mil eleitores não justificaram ausência nas últimas eleições. Prefeito Firmino Filho vai a Brasília em busca de recursos para as vítimas da tragédia do Parque Rodoviário e os atrativos do Piauí para o feriado de Páscoa. Essas e outras informações agora no Dia News, segunda edição, que já está no ar. Após 6 anos de batalha judicial, foi concluído o processo de concurso público para cartórios aqui no Piauí. O concurso foi iniciado em 2013 e paralisado em 2017 por causa de um grande número de recursos solicitados e decisões judiciais. Esses processos foram julgados pelo Tribunal de Justiça e o resultado do concurso dos tabeliães titulares dos 292 cartórios do Estado deve ser homologado. Com o julgamento de ontem, vamos aguardar, primeiro, a publicação do acórdão pelo relator, depois a comissão vai se reunir, vai publicar o resultado oficial do concurso público, pela ordem rigorosa de classificação. Depois, o presidente do tribunal, nós vamos homologar o concurso, que é um ato administrativo que homologa o concurso público. Depois, outra etapa, vamos ter uma audiência pública entre só os candidatos aprovados para eles escolherem as suas serventias. Então, cada candidato aprovado, de acordo com a ordem de classificação, levanta e escolhe qual cartório ele vai receber. E depois disso, finalmente é o ato de outorga da delegação. O que é outorga da delegação? É um ato administrativo do tribunal que está outorgando aquele serviço público a um particular. Por causa de todo o trâmite do concurso, para fazer o chamamento dos aprovados, se ainda houver pedido de recurso, ele só pode ser encaminhado para o STF. A convocação pode demorar cerca de 1 mês, segundo o presidente do Tribunal de Justiça. Atualmente nós temos mais de 292 cartórios vagos, e ainda aqueles cargos que vão ficar vagos. E mais, a Assembleia Legislativa aprovou uma lei complementar, dando uma nova estrutura nos cartórios de imóveis e de notas aqui no estado do Piauí. Atualmente nós temos vários tabeliães interinos. O que é isso? São servidores provisórios, tanto da Justiça quanto particulares, que estão aguardando o resultado desse concurso. Por quê? Os interinos não podem fazer investimento nos cartórios, porque eles sabem que vai passar pouco tempo nesse cartório. Já o titular, aprovado no concurso público, não. Quando ele é nomeado, ele vai informatizar o seu cartório, ele vai contratar os melhores servidores, ele que escolhe, pelo regime de CLT, o tribunal apenas nomeia o titular do cartório. Quase 19 mil eleitores não justificaram a ausência nas eleições de 2018. É o que mostra uma pesquisa do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. Dos quase 19 mil eleitores que podem perder o título, mais de 7 mil votam em Teresina. E esse número seria o suficiente até para eleger um vereador da capital. Mas além de influenciar nas eleições, há outro fator importante para o próprio eleitor, que deixou de votar por 3 pleitos. E sem título, a pessoa pode ter muitas penalidades. Eles têm inúmeras consequências, não só de ordem eleitoral, mas também de ordem civil e administrativa. Eles podem deixar de participar de um concurso público, caso aprovados, eles podem deixar de tomar posse. Se já forem servidores públicos, eles podem deixar de receber salário, eles ficam impedidos de contratar com o poder público na esfera municipal, estadual e federal, ou seja, nas 3 esferas. Eles também ficam sem poder tirar RG e passaporte. Até agora, apenas 2% dos eleitores que precisam regularizar o título de eleitor foram ao TRE resolver o problema e o prazo final é até o dia 6 de maio. Os eleitores devem ir em qualquer fórum eleitoral com documento de identificação com foto e comprovante de residência. Aqui na capital, o cenário é ainda mais grave. Dos 7.423 eleitores que estão nessa situação aqui em Teresina, somente 130 compareceram para regularizar até ontem a sua situação, ou seja, menos de 2%.
Então a gente tem o receio também de que essas pessoas venham se avolumar no final, no prazo, nos últimos dias de regularização do prazo, que inevitavelmente vai causar longas filas e um atendimento desconfortável para o eleitor. A Associação dos Bombeiros Voluntários, em audiência na Câmara Municipal de Vereadores, defendeu a presença dos profissionais em todos os estabelecimentos públicos e privados do Piauí. Eles são mais de 800 em todo o Piauí. Estão treinados para atuar em situações de incêndio e salvamento. O grupo reivindica o cumprimento de lei federal que ampara a categoria. A gente quer que cumpra a lei federal. Essa lei federal é a 13.425. É uma lei que já estabelece normas e diretrizes da prevenção contra incêndio e que exige a presença do bombeiro civil em todas as empresas no Brasil. Alguns estados já se adequaram à lei, como São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados do Brasil, e o Piauí ainda não se adequou à lei. Então nós reunimos todos os bombeiros civis do estado do Piauí, aqui tem bombeiros de Corrente até Parnaíba. Então são cidades que não têm a presença do bombeiro militar, nós podemos atuar numa situação se ocorrer algum incêndio, princípio de incêndio que a gente tem condições. Considerando que as suas iniciativas de competências elas são desenvolvidas na iniciativa privada e também de maneira comum, né, nas ações públicas coordenadas pelos bombeiros militares, nós, como co-irmãs, sempre temos que nos apoiar nesse sentido. Então, os bombeiros profissionais civis hoje são uma categoria profissional que já tem sua profissão reconhecida em legislação federal, mas que ainda carece muito, né, de aplicabilidade e executoriedade dessas legislações nos estados e nos municípios brasileiros. O propositor da audiência pública, vereador Luiz André, do PSL, defendeu a elaboração de lei orgânica como forma de atender o grupo. Nós fomos cobrados pela categoria, nós vamos fazer nosso papel e vamos, em consonância com outros vereadores, discutir essa lei que é de fundamental importância até para prevenir incêndios futuros em algumas repartições públicas, casas de show e outros empreendimentos. No próximo bloco, você conhece os atrativos do Piauí para o feriado de Páscoa.